vontade, Senhor. Creio, Senhor, que ela já está preparada, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações. Que a gente venha, Senhor, estar sensível à Tua voz, Senhor. Senhor, meu Deus, manifesta, Senhor, a Tua graça, Senhor, e a Tua presença, Senhor, neste altar. Desde já eu te agradeço. Aleluia. Salve a igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Estou muito leve, mais um dia o Senhor me concedido estar na casa dele, estar reunido com vocês, eu posso dizer que é minha família. Muito feliz com o que Deus tem feito nesses últimos tempos na minha casa. Estou eternamente grata a Deus pelo que Deus tem feito. Vamos abrir aqui em Esther. Capítulo 3. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Podemos ler? Vamos ler o 2, a partir do 2, amém? E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco seu propósito pôr a mão sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado de quem era seu povo, o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino Assuero. Amém? A história de Esther vai contar que o rei Assuero tinha decretado, pode se sentar, tinha decretado que o príncipe Amã, todos que passassem por ele, eram para se curvar, que eram para uma coisa de glória para ele, né? E por onde ele passava, o povo fazia um gesto simples. O povo apenas abaixava suas cabeças como reverência para ele. Porém, tinha um homem que não fazia isso. E esse homem era Mardoqueu. E Amã só começou a perseguir o povo judeu porque Mardoqueu não se inclinava para ele. E o texto vai dizer que toda vez que Amã passava, era obrigatório, uma questão burocrática real, reverenciar Amã, e todos os judeus faziam isso. Só que tinha um que não fazia, e era Mardoqueu. Isso incomodou Amã. Entenda que todos faziam, porém um que não fazia incomodou ele. E o gesto era um gesto muito simples. Não precisava se ajoelhar, não precisava colocar as mãos no chão, era apenas se inclinar. Só que eu quero que a igreja entenda que gestos simples têm grandes significados. E Mardoqueu, ele não se inclinava. E o gesto era simples, eu até imagino os judeus chegando nele e falando assim: Mardoqueu, é um gesto tão simples, faz para evitar confusão. É tão simples, só se inclina, não precisa você se ajoelhar, não precisa você colocar as mãos no chão. É só um gesto simples. E Mardoqueu não aceitava. E isso começou a gerar raiva em Amã. Então perceba que na cidade do Império Persa, todos faziam isso. Mas por conta de um que não fazia, começou a incomodar. E o gesto, por mais que seja simples, igreja, temos que saber qual que é o significado do gesto. Porque não adianta, gente, uma coisa que eu sempre falo, às vezes as palavras falam assim: eu te amo, mas e o que você faz? Mostra que você realmente ama. Eu sou evangélico, mas a sua conduta, a sua atitude mostra que você realmente é uma pessoa que serve ao Senhor. É gesto simples que mostra grande diferença no que você faz. E ali os judeus faziam para evitar confusão. Os judeus faziam só para evitar: não, ele passou, vamos se inclinar e acabou, ele vai embora e pronto. Mas Mardoqueu não, ele não se prostrava. Porque Mardoqueu era fiel ao Deus de Israel. Mardoqueu não se inclinava. Por mais que ele era um gesto simples, ele não se inclinava. Às vezes a gente entra nas redes sociais, olha uma coisinha: eu vou seguir aqui. Mas qual o objetivo que você está seguindo? Por que você vai seguir? O que você está vendo? Qual conteúdo você está buscando? E o Senhor hoje está passando para a gente estar alerta ao gesto simples. Que às vezes a gente olha e pensa que não é nada. Não, mas eu não vou fazer isso para evitar
de evitar confusão, deixar de evitar, é fazer o que é certo. Olha aí! Para Mardoqueu era algo que não era certo para ele, porque ele só se inclinava ao Deus de Israel. Por mais que fosse um gesto simples para evitar confusão, para não causar intriga no Império Persa, ele não aceitava. E muitas das vezes as pessoas preferem fazer as coisas para se acomodar do que fazer o que é certo. Olha aí! As pessoas preferem se acomodar e falar, não, eu vou fazer isso aqui, não deu certo, mas é só um gesto, não é nada demais. Mas eu vou fazer para evitar confusão. Mas entenda, um verdadeiro líder, ele não se preocupa com a confusão. É verdade. Não quero dizer que a gente tem que procurar confusão, mas um verdadeiro líder, ele faz o que é certo. Se for possível ter confusão para provar a verdade, vai ter confusão. Mas o que é certo tem que prevalecer. Você não pode se corromper, você não pode mudar os seus conceitos, mudar o seu pensamento por conta de comodismo. Não é isso que eu penso, mas já que todo mundo falou, eu vou fazer também. Não. Seja certo, seja correto, assim como Mardoqueu. E uma coisa que me chama muita atenção é que todos faziam. E às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, mas só um vai passar batido. Mas às vezes uma coisa que a gente faz, a multidão toda está fazendo igual. Mas a gente faz a diferença onde a gente vai ser perseguido. É onde a gente vai ser perseguido. E não, a questão da reverência, Mardoqueu falava, eu só vou reverenciar um Deus. É um gesto simples. Eu não vou reverenciar uma pessoa que não é um Deus. E como o gesto era simples, os judeus faziam para evitar a confusão. Porém, Mardoqueu não fazia. E então Amã começou a planejar a morte de Mardoqueu. Ele começou a planejar. E uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, mas a Bíblia diz que a gente não tem que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Só que Mardoqueu, ele em nenhum momento se levantou contra Amã. Em nenhum momento ele se levantou contra a vida de Amã. Mas em oração ele resistia. E o que eu quero dizer é que não é questão de confusão ou não, mas é resistir em oração. Quando a gente é perseguido, quando a gente é caluniado, um cristão ele não vai bater boca, ele não vai discutir, ele vai prostrar os seus joelhos, ele vai reverenciar o Deus de Israel e vai persistir em oração. Olha, Senhor, está sendo assim, 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 o Senhor vai te julgar. Porque não adianta a gente bater boca, não adianta a gente discutir. O que é certo a gente tem que fazer, mas o cristão, ele tem que se posicionar como um cristão. O cristão, ele tem que dobrar os seus joelhos e persistir na oração. E tem gente que muda de posição, muda o que Deus colocou, não porque alguém obrigou. Não porque alguém, eu quero que você muda, mas porque a palavra exata é a frouxura. E o medo é tão grande de ser perseguido que prefere mudar o pensamento, mudar o conceito, mudar o conceito para poder se adaptar àquele lugar. E aí eu já ouvi gente falar assim, eu preciso defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa, ele precisa de testemunhos. Então a gente tem que testemunhar, a gente tem que fazer o que é melhor para o Senhor, a gente tem que se posicionar. E eu creio que os judeus já sabiam que uma hora ia dar. Os judeus já sabiam que uma hora Amã ia se revoltar, então os judeus, eu creio comigo que os judeus falavam assim, Mardoqueu, é um gesto tão simples, faz, e mas o que? E a atitude das pessoas, quando vê que vai esbarrar nela, elas vão sempre tentar fazer a gente parar o que é certo para fazer o que é confortável. E vão querer, as pessoas sempre vão querer o confortável do que é o certo. As pessoas vão falar, não vou querer isso aqui porque vai ser difícil, vou passar por isso, vou procurar o que é confortável. E entenda, entre o confortável e o certo, procure sempre o certo. Entre você escolher a verdade ou ficar calado, procure a verdade. Essa é a palavra. E quando, no capítulo 6 também, que me chamou a atenção, vou ler aqui para a igreja, para ir mais rápido. No capítulo 6 fala assim, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuravam matá-lo, o rei Assuero. Então disse o rei, que honra
deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei disse: coisa nenhuma. Entenda, aqui no capítulo 6 vai contar que o rei Assuero perdeu o sono e ele foi ler os livros, para vocês entenderem como que Deus trabalha nos mínimos detalhes. Olha aí. Enquanto o rei Assuero perdeu o sono e foi ler os livros, Amã estava sem sono para planejar a morte de Mardoqueu. Meu Deus. Então, de um lado, tinha alguém perdendo o sono que o Senhor estava incomodando para dar honra, e do outro, alguém pensando na mesma pessoa para matar. E quando no Império Persa, para que a igreja entenda, funcionava assim: quando alguém ia pedir algo para o rei, ele tinha que chegar e falar: me anuncia. E aí a pessoa entrava e o rei falava: o que você quer? E a pessoa pedia. E para você entender, logo de manhã, Amã já entrou no palácio. Porque ele falou: vai ser a primeira coisa que eu vou pedir para o rei. Assim que eu pedir, o rei vai me conceder, eu vou invocar Mardoqueu. Só que o rei já estava acordado e o rei não tinha dormido, incomodado porque não fizeram nada para Mardoqueu. E no Império Persa funcionava assim: se ele chegar e pedir para entrar, o rei se cala e ouve a petição. Mas se o rei manda chamar, quem entra tem que entrar calado e ouvir o que o rei vai falar. E na hora que Amã entra no palácio com o coração ardendo já, hoje que Mardoqueu morre, o rei fala: quem está no palácio? E os guardas falam: Amã acabou de entrar. Então o rei fala: manda chamar. Olha aí. Quando o rei mandou chamar, ele tem que entrar calado. E quando ele entrou calado, o rei começou a perguntar: o que devo fazer para um homem que veio me agradar? O que devo fazer para uma pessoa? Ele não falou nome. E Amã, por ser um príncipe, começou a pensar: deve ser de mim que ele está falando. É de mim que ele quer fazer. E Amã começou a passar para o rei Assuero tudo que ele tinha desejo no seu coração. Tudo que ele tinha desejo. Na nossa vida é a mesma coisa. Tem muita gente que quer estar no nosso lugar. Tem muita gente que quer fazer exatamente o que a gente faz. Tem muita gente que quer estar na nossa vida em tudo. Então, qualquer oportunidade que a pessoa acha, ela quer nos derrubar. E Amã, quando entrou ali, ele começou a passar para o rei Assuero tudo que ele tinha vontade que acontecesse com ele. Tudo que acontecesse com ele. Então o rei Assuero pegou e falou para ele assim: faça tudo o que você falou, Amã. Só que você vai fazer para Mardoqueu. E o que eu trago com isso? É os nossos maiores inimigos, que no final acabam fazendo propaganda da gente. É verdade. Porque tudo que Amã mandou fazer que era para ele, foi feito para Mardoqueu. As vestes, o cavalo, a coroa real, tudo. E eu fico imaginando a cena, né? Na cidade de Suzã, era uma grande capital do Império Persa, um homem bem trajado, rico, poderoso, puxando um cavalo com um homem simples e humilde. Um homem simples e humilde, e o Amã tinha que sair gritando: eis um homem cujo rei veio agradar. E ele carregando o seu maior inimigo. Ele carregando o seu maior inimigo. É a mesma coisa, as pessoas que nos perseguem, um dia olhar pra gente e falar: realmente, Deus é na vida. Realmente, tudo que passou, olha onde a pessoa está, ela não desistiu. Realmente, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. É a mesma coisa que acontece na nossa vida, mas qual que é o segredo? A oração. Perseverar. E quando foi passando, ele tinha que gritar. Então eu imagino o ódio de Amã gritando: aqui está um homem cujo rei se agrada, o seu maior inimigo. E uma coisa que me chama a atenção, que quando acabou essa grandeza de Mardoqueu, ele simplesmente não cresceu, assim, sabe? Ele não, agora eu vou ser uma pessoa diferente, não. Ele voltou para a porta do palácio e continuou os seus deveres. E às vezes a gente perde algumas bênçãos na nossa vida, a gente perde de receber vitórias, porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe que do momento que Ele te entregar, você vai sair da casa, você vai parar de buscar. Porque tem muitos cristãos, infelizmente, que hoje é assim: enquanto está na prova, busca, faz jejum, clama, pede. Quando o Senhor dá, a pessoa vira as costas e esquece de agradecer. As pessoas viram as costas e esquece quem foi que deu. Esquece de dar a honra. E Mardoqueu não. Ele voltou para a porta do palácio e ali ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Então, a Mardoqueu fez Amã, perdão. Aleluia.
fazer o quê? Eu vou acabar com todos os judeus. E ele fez um decreto. E no que ele fez esse decreto, Mardoqueu foi clamar por Esther. E é onde a parte da Esther que me entra, que me chama muita atenção, é um livro que eu já conheço. E quando ele clama por Esther, uma coisa que o presbítero me falou hoje em questão de jejum. Ele clama e já fazia 30 dias que o rei não chamava Esther. E lá não podia entrar sem que o rei a chamasse. E o que Esther fez? Quando Mardoqueu aclamou, ela falou: diga para o povo jejuar por 3 dias, clamar, orar 3 dias sem comer e sem beber. Vamos jejuar, vamos buscar, vamos fazer o que Deus nos pediu orientação ao Senhor. E após esses 3 dias, sendo 30, que ela não via o rei. Então ela não podia se apresentar. Porque ela só podia apresentar se o rei a mandasse a chamar. E após os 3 dias, Esther apareceu. E se o rei não estende o cetro, os guardas poderiam matar. E uma coisa que me chamou a atenção, que após os 3 dias de jejum, Esther foi até o rei. E uma coisa que ela me falou, que me chamou a atenção, foi quando ela disse assim: eu vou ter com o meu povo. Vou falar com o meu povo. Se eu merecer, mereci. O que ela quis dizer? Se eu morrer, morri. Mas eu vou fazer pelo meu povo. E hoje a gente tem que fazer a mesma coisa, igreja. A gente tem que buscar pelo nosso povo. Às vezes o inimigo quer lançar, fazer afastamento, tirar um da casa, tirar outro da casa. E não é isso que o Senhor quer. Hoje o presbítero, quando falou em questão de jejum, a gente tem que estar jejuando um pelos outros. Às vezes a gente esquece de estar orando pelo irmão, esquece, só pensa na gente, está buscando, a gente tem que orar um pelo outro. Porque quando Esther falou para Mardoqueu, ela falou assim: peça para o povo. Ela não falou assim: eu vou lá falar com o rei, você vai daí. Não, ela falou: peça para o povo. Todos, orar, todos, jejuar durante 3 dias. Verdade! Para que eu venha falar com o rei. E uma coisa que me chama a atenção: antes dela ir ter com o rei, ela foi ter com o Senhor. Então a gente tem que se preparar. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que se preparar antes. Pedir direção para o Senhor, fazer conforme o Senhor está falando. Às vezes a gente olha para um lado, para o outro e fala assim: meu Deus, e agora? A gente procura A, procura B, procura muitas pessoas em vez de olhar para o dono da situação. Às vezes a gente esquece de olhar que o dono da razão é Deus. E Esther fez exatamente isso. Depois dos 3 dias, ela foi ter com o rei. E a sabedoria dela, quando ela chamou o rei estendeu o cetro, ela falou com ele, ela falou: vou fazer um banquete. E no banquete ela chamou seu maior inimigo. Meu Deus. Sem que ele soubesse. O que eu quero passar para a igreja? Toda vez que alguém se levantar contra a nossa vida, busque direção a Deus. Busque direção ao céu. E o Senhor vai direcionar como você fazer, como você se comportar. Porque, como eu falo, o Evangelho ele não precisa de defesa, ele precisa de testemunho. Meu Deus! E quando o Esther fez o banquete, isso instigou, isso chamou a atenção, porque o rei ele falou: mas por que só eu e o príncipe? E ele falou: pode pedir, o que você quiser me pedir, peça, eu te dou metade do meu reino. Ela falou: amanhã a gente volta e conversa. Então ela deixou isso mais ainda uma curiosidade. E no segundo dia, quando ela chegou e falou o que ela queria, Amã não teve explicação. Ele se desesperou. E o que eu quero dizer para a igreja? Não se preocupa com o teu inimigo. Aleluia! Não se preocupa com aquele que te afronta, com aquele que fala que você não vai vencer. Não se preocupa com aquele que olha para você e fala assim: não vai passar de um mês, não vai passar de 2, vai fechar. Persevera em oração. Não adianta a gente olhar: a pessoa postou alguma indireta, a pessoa postou isso, eu vou rebater. Não, igreja, persevera em oração. Assim como Mardoqueu e Esther. E eu creio que para Esther era mais difícil porque ela estava ali frente a frente com o seu maior inimigo. E quantas das vezes a gente olha para uma pessoa assim e a gente fala: não, eu quero estar longe. Mas Esther, na sabedoria, na direção do Senhor, ela chamou o seu inimigo no banquete. Ela olhou dentro do olho dele e falou: é ele que quer matar o meu povo. É ele que quer acabar comigo e com o meu povo. Então Esther, quando o rei decretou, para vocês entenderem, Amã, ele tinha feito uma forca para matar Mardoqueu.
Mas quem morreu na forca foi o próprio Amã. Então não se preocupe com o teu inimigo. Porque tudo que ele lançar contra a sua vida cai por terra hoje. E o Senhor vai fazer com que ele mesmo caia na sua vida. Não precisa, igreja, você se preocupar com o teu inimigo. Não precisa você ficar com medo da depressão. Não precisa você ficar com medo do desespero. Não precisa você falar, Jesus bateu na minha porta, a crise bateu. Não se preocupe, persevere em oração. Busque jejum. Senhor, está aqui. Eu sou a tua serva, eu sou o teu servo. O que queres que eu faça? Porque quando a gente pede orientação para o Senhor, Ele sempre vai fazer o melhor. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor e não tira. Porque nós, seres humanos, tem mania de entregar uma prova nas mãos do Senhor, dá uma semana, a gente vai lá e pega de volta. Ah, Senhor, eu vou fazer isso aqui porque está demorando muito e acaba não acontecendo. Então, perseverem em oração. Perseverem porque o seu maior inimigo, Esther, ela tratou ali, vamos dizer, trazendo para o jejum, friamente. Ela foi fria. Ela olhou, fez um banquete, que é uma coisa difícil, você fazer um banquete para uma pessoa, Camila, você sabe que está dizendo sua morte. Meu Deus. E ali ela fez esse banquete. E quando ela falou, Amã e toda a sua família, porque o texto vai contar que não foi só Amã que morreu, toda a sua família morreu. E na mesma forca que ele fez para matar Mardoqueu, um servo do Senhor, foi onde ele mesmo caiu. Então não tem por que a gente se preocupar com os nossos inimigos. Porque o Senhor quer que a gente persevere. O Senhor quer que a gente busque mais e mais dele, peça direção. Independente se estão falando, se estão te criticando, se estão te perseguindo, não revida, não adianta você bater boca, não adianta você discutir. Faça como o Mardoqueu lá no começo. Ele não se prostrou porque ele errava. Ele fez o que era certo. Ele atraiu o ódio de Amã, Só que ele continuou perseverando e correndo atrás do que era certo. E Esther e todo o povo judeu também. E no final da história vai contar assim, que depois disso, eles fizeram uma festa durante 3 dias. E o que eu quero chamar a atenção é sobre isso. 3 dias eles fizeram uma festa para agradecer a vitória deles. Quantas vezes o Senhor nos dá algo e a gente esquece de agradecer? Verdade, Deus. Quantas vezes o Senhor faz... Aqui na história eram gestos simples. E às vezes o Senhor te dá algo simples que você vai falar, isso aqui não precisa agradecer. Esquece de subir aqui no altar e agradecer. Ah não, mas isso aqui é tão simplesinho, não vou falar não. Meu Deus. E aqui eles fizeram festa durante 3 dias para agradecer a Deus. Então, igreja, que a gente tem que agradecer a Deus nos mínimos. Às vezes a gente já acorda reclamando. Nossa, hoje eu acordei com dor de cabeça. Mas você esquece de agradecer que você acordou. Mesmo com dor de cabeça, você acordou. Meu Deus. Às vezes a gente olha e fala, nossa, tá muito sol hoje. Nossa, mas a gente tem que agradecer. É os mínimos detalhes que a gente tem que agradecer. Agradecer as coisas mínimas, que é assim que o Senhor vai operar nas nossas vidas. A história de Esther vai contar, é uma história muito linda. Fazia mais de 3 anos que eu não li esse, mas o Senhor tinha colocado em meu coração. Meu Deus. E eu comecei a entender muitas coisas aqui, que foi uma pessoa que perseverou. Aleluia. E qual que é o segredo dessa história? Ela não voltou, ela não baixou a guarda, ela não ficou no comodismo, eu vou fazer o que é confortável, eu vou fazer o que é certo. Então que a igreja possa sempre fazer o que é certo, independente se vai incomodar o teu inimigo, independente se vai causar raiva para A, vai causar raiva para B, faça o que é certo, faça o que o Senhor colocou no teu coração. Fique na posição que o Senhor te colocou. Não mude da posição. Eu vou mudar aqui porque aqui vai ser confortável, ali é difícil. Não, igreja. Fique na posição que o Senhor te colocou. Porque Mardoqueu e Esther, eles não saíram da posição. Eles ficaram ali até o final. E a vitória foi deles. Que a gente possa hoje ficar na posição. Que a gente possa hoje tornar todo tipo de brecha que tem na nossa vida. Por mais que seja uma coisa mínima, que a gente possa estar atento e aprenda a agradecer ao Senhor em tudo. A palavra fala, em tudo dai graça. Então que a gente possa dar graça em tudo. Aprenda a agradecer por cada detalhe. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que a Senhora agradeceu por mim. Glória a Deus. Coisa linda. Que nós venhamos aprender com Esther, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu falo isso muito, principalmente para o meu corpo de obreiros.
a gente precisa aprender a guerrear as guerras do nosso povo e ser fiel à bandeira a qual nós seguimos. Porque Esther, ela estava confortável. Ela poderia ter deixado como estava, porque ela estava lá dentro, ela estava confortável. Talvez a ela não caísse mal algum, mas ela entendeu que o povo dela precisava de ajuda. Aleluia. E essa, muitas das vezes, é a diferença que falta em nós. Talvez na nossa situação nós estamos confortáveis, nós não precisamos fazer muita coisa, mas talvez o nosso irmão do lado, ele está precisando. E se vocês pararem para analisar, desde o início do culto, o Senhor está falando sobre isso, de nós cuidarmos uns dos outros, de nós ajudarmos uns aos outros, porque para mim pode estar tudo bem, mas que o diácono Carlos pode não estar. E eu posso ajudar ele de alguma maneira. E Esther nos ensina que ela estava lá dentro numa situação confortável, mas ela tinha poder para fazer alguma coisa. E muitas das vezes nós temos poder para fazer algumas coisas, José, mas a gente não faz. Muitas das vezes, um exemplo que o José fez, ele intercedeu pela vida da irmã e ele orou pela vida da irmã. É algo que ele fez porque naquele momento ele podia fazer. Então tem coisas que muitas das vezes a gente pode fazer e a gente não faz. A gente não se coloca na posição de poder fazer algo pelo nosso próximo. Porque se está confortável pra gente, por que eu vou sair da zona de conforto para entrar no desconforto? Só que nós precisamos entender que nós somos alinhados num propósito. E o propósito é todos nós alcançarmos o reino dos céus. O propósito é nós ajudarmos uns aos outros. O propósito é nós conseguirmos chegar aonde temos que chegar. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser a geração que faz alguma coisa. Não tem como ver o meu irmão morrendo e não fazer nada. Não tem como ver o meu irmão passando por uma dificuldade e não fazer nada. Ah, mas o problema não é comigo. Tudo bem, o problema não é com você, mas é o teu irmão que está precisando de alguma coisa. É o teu irmão que está precisando de ajuda. E falta isso. Esther hoje está nos ensinando que por mais que nós estejamos dentro do palácio, na zona de conforto, vai ter uma hora que a gente vai precisar sair, vai ter que precisar guerrear pelo nosso próximo. A gente vai precisar orar, jejuar, buscar e entregar sobre o nosso próximo. Então que nessa noite nós venhamos pegar essa palavra e entender que o Senhor ainda quer nos usar de uma maneira especial. O Senhor quer nos usar para cuidar de vidas. E é nós aqui, gente. Se nós aqui não nos agarrarmos uns com os outros, pegar uns nas mãos dos outros, como que a gente vai conseguir algo maior e melhor? Se eu não tenho comunhão com o José, se eu não tiver comunhão com a Vitória, se eu não tiver comunhão com a Tiele, como que a gente vai conseguir chegar num lugar maior? Só que também tem uma diferença. Às vezes a gente quer ser ajudado, mas a gente também não se ajuda. Porque eu preciso ter comunhão com o meu irmão do lado. E não tem como eu ter comunhão com o meu irmão do lado se eu sou rude com aquele que está do meu lado. Então aí também existe um balanço. Precisa ter temperança, precisa ter cuidado. Porque não tem como a Regiane precisar de mim ou eu precisar dela, mas eu tratar ela com rispidez. Achar que ela não é nada, achar que ela não é ninguém. Então a gente precisa pontuar mais o evangelho que a gente está vivendo. A gente precisa ponderar mais as coisas. A gente precisa entender que quando a gente sobe essas escadas e a gente entra sobre esses lugares, nós somos todos iguais. Ponto. Isso é um fato. Mas a gente também precisa entender que aqui dentro existe uma organização do céu para que a gente possa conquistar algumas coisas. E aqui nós precisamos respeitar uns aos outros para que as coisas possam acontecer. Esther estava lá dentro, mas ela sabia que ela precisava chegar naquele que precisava ser respeitado. E o que ela faz? Antes dela chegar, ela se prepara. Então nessa noite o Senhor está falando conosco. Se prepare para viver guerras. Se prepare para começar a orar, buscar, jejuar,
interceder pelo seu irmão. A palavra da Rê está vinculada com a palavra que o Will trouxe. O Senhor está nos ensinando essa noite: jejum, oração. Irmão, tem casta de demônio que não sai com você dizendo sai em nome de Jesus, não. Tem casta de demônio que você vai ter que orar e você vai ter que jejuar. Tem guerras dentro da sua casa que você não vai vencer só orando o Pai Nosso, não. Você vai ter que se levantar dentro da guerra. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que sacrificar isso aqui, ó. A sua carne. E o sacrifício é aquele que dói. Sacrifício precisa doer. Porque se não doer, não tem resultado. Sacrifício é aquilo que dói. E quando a gente fala de orar, de buscar e de jejuar, tem que doer, Camila. Porque se não doer, não é sacrifício. Porque às vezes a gente fala que a gente jejua, mas a gente jejua 30 minutos. 30 minutos você já fica sem comer todo dia. Porque no intervalo do dia, quando a gente está ali trabalhando, fazendo as nossas coisas, a gente passa 3, 4, até 5 horas sem comer. Aí a gente pega esses 30 minutos que a gente sabe que já vai ficar sem comer e consagra ao Senhor dizendo que está jejuando. Está jejuando o quê? Tem que doer. Igual o irmão José fez. Pegou da madrugada, foi até no outro dia de tarde. Sacrifício tem que doer. Se não doer, não é sacrifício. Por que Esther jejua 3 dias? Porque precisava chegar até o alto dos céus aquilo que ela estava fazendo. Ela não estava lidando com qualquer coisa ou com qualquer pessoa. Ela ia se encontrar com o dono de tudo daquele lugar ali. Só que ela vai e se reporta ao dono de todas as coisas. O Senhor está nos ensinando. Receitinha básica. Jejum, oração. Pegou, recebeu. Não pegou, glória a Deus. Não vai ter muito o que fazer. E você pode perceber que em todo culto Deus está falando de uma maneira. E cada culto parece que... Vamos usar um termozinho bem básico para todo mundo entender o que eu estou falando. Está parecendo um caderninho de receita? Todo culto vem uma. Todo culto Deus dá uma. Então se você juntar a de terça, com a de quinta, com a de quarta e com a de domingo, você vai chegar no livro completo da Bíblia que você precisa fazer. Glória a Deus. O Senhor está nos dando estratégias do que fazer. Só não vai receber, irmão, quem não quiser. Só não vai receber quem não tiver ligado no trono da graça. Nós já vamos encerrar, nós estamos no horário muito cedo. Mas eu preciso fazer algo que o Senhor colocou sobre o meu coração desde o culto passado que eu estou falando isso. Mas acaba que às vezes no culto acontece inúmeras coisas e a gente acaba passando desapercebido. Até o dia que o Carlos brigou comigo, que ele disse que eu disse que ia orar pelo Moisés e não orei. Ele, você esqueceu. Eu disse, é tanta coisa. Só que desde quando eu falei para ele que eu queria orar pelo Moisés, que eu queria ungir o Moisés, hoje quando eu cheguei no culto, eu comecei a observar, e hoje vocês podem observar que hoje tem muita criança. E o Senhor falava comigo que era para ungir as crianças da casa. Eu até falei com a Sola ali, eu estava ali falando com ela, eu falei, as crianças, querendo ou não, elas também são um portal para a retaliação. Porque, querendo ou não, tudo aquilo que vem, muitas das vezes, bate nas crianças. E às vezes a gente não entende o porquê que eles estão agitados, o porquê que eles ficam doentes do nada, o porquê que acontece alguma coisa, mas eles também são, porque nós nos levantamos e automaticamente o inferno ele tenta nos parar de alguma maneira. E o Senhor dizia, unja todas as crianças da minha casa hoje. Unja todas, sem exceção. Porque nós precisamos cuidar das nossas crianças, gente. Nós precisamos cuidar e zelar dos nossos filhos em oração. O mundo não está para brincadeira. O mundo não tem nada para oferecer. Encerra a live aqui para mim. Se a gente for parar para analisar o que está acontecendo aí fora,